Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando mais uma vez é o Marvel e sejam muito bem-vindos ao canal Megafatos, pessoal. E no vídeo de hoje falaremos sobre 10 animais incríveis que já foram extintos. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço para vocês estarem deixando o like no vídeo e compartilhando esse mesmo vídeo nas suas redes sociais, que isso ajuda bastante o canal, beleza? Tchau. Em 10º lugar, quagga, metade zebra, metade cavalo, extinto desde 1883. O quagga foi bastante caçado até sua extinção por causa de carne e pele. O último quagga selvagem foi provavelmente registrado no final de 1870 e o último exemplar em cativeiro morreu em 12 de agosto de 83, em Amsterdã. O quagga foi a primeira criatura extinta a ter seu DNA estudado. Pesquisas genéticas demonstraram que ele não era de fato uma espécie separada, mas uma variável da zebra das planícies. Em 9º lugar, o tigre da Tasmânia, extinto desde 1936. O tigre da Tasmânia foi o maior marsupial carnívoro conhecido dos tempos modernos. Nativo da Austrália e Nova Guiné, ele foi extinto no século XX. Acredita-se que ele foi extinto no continente australiano milhares de anos antes da colonização europeia, mas sobreviveu na ilha da Tasmânia junto com um número de espécies como o diabo da Tasmânia. A caça intensiva por causa de recompensas foi a grande culpada por sua extinção, mas outros fatores puderam ter contribuído, como doenças, a introdução de cães e a invasão humana no seu habitat. Em 8º lugar, Tiranossauro Rex, extinto 65 milhões de anos atrás. O tiranossauro foi um dos maiores animais terrestres de todos os tempos, medindo 13,2 metros de comprimento e 5,6 metros de altura, com uma massa estimada de até 7 toneladas. Fósseis do T-Rex foram encontrados em formações rochosas norte-americanas, que datam aproximadamente 65 milhões de anos atrás, um dos últimos dinossauros a existir. Mais de 30 espécimes do T-Rex foram identificadas, algumas com esqueletos quase completos. A abundância de material fóssil permitiu pesquisas significativas em muitos aspectos de sua biologia, incluindo história de vida e biomecânica. Em 7º lugar, sapo que choca seu filhote no estômago, extinto desde 1983. O Rheobatrachus é o gênero de um animal muito especial, um sapo que tem filhote pelo estômago. Este animal australiano foi descoberto em 1972 e declarado extinto em 1983. Ele tem uma característica única, ele converte seu estômago em útero e dá à luz através do vômito. Enquanto os ovos estão se formando, o sapo para de comer e desvia o ácido do estômago para uma parte diferente do seu corpo. O órgão incha, tanto que seus pulmões colapsam e ele começa a respirar através de sua pele. E quando o filhote nasce, sai pela boca do bicho. Em 6º lugar, Dugong Steller, extinto desde 1768. Ele é um parente do peixe-boi e foi descoberto pela primeira vez em 1741, ao lado da ilha de Bering, perto da Rússia. Como eles eram grandes, lentos e péssimos nadadores para uma criatura marítima, a população do dugong já vinha diminuindo desde a época de sua descoberta, até quando ele só era encontrado em torno de uma parte do mar de Bering. Os marinheiros e comerciantes amavam sua pele e demorou menos de 30 anos para eles serem oficialmente declarados extintos, 27 anos após a sua descoberta. Em 5º lugar, alce irlandês, extinto cerca de 7.700 anos atrás. O alce irlandês foi o maior viado que já existiu. Tirando o Jailson, é claro, né? Ele viveu na Eurásia, da Irlanda, a leste do lago Baikal. Os últimos restos conhecidos da espécie datam de cerca de 5.700 anos antes de Cristo, ou cerca de 7.700 anos atrás. O cervo gigante ficou famoso por seu tamanho, cerca de 2,1 metros de altura até os ombros e especial por ter a maior galhada de qualquer cervídeo conhecido, máximo de 3,65 metros ponta a ponta, pesando até 40 quilos. Rola uma certa discussão sobre a verdadeira causa da extinção. Alguns dizem que a caça foi um fator contribuinte para o desaparecimento, como muitos da megafauna pré-histórica. Já outros dizem que o tamanho de seu chifre restringia a circulação dos machos em regiões da floresta. Em 4º lugar, tigre do Cáspio, o terceiro maior tigre, extinto desde 1970. O tigre do Cáspio, ou tigre persa, era uma subespécie de tigre encontrada no Irã, Iraque, Afeganistão, Turquia e alguns outros países. Aparentemente desapareceu na década de 1970. De todos os tigres do mundo, era o terceiro maior. Seu corpo era forte, com pernas longas, patas graúdas e garras excepcionalmente grandes. As orelhas eram curtas e pequenas. O tigre do Cáspio tinha bastante pelo no rosto, o resto do corpo era longo e grosso.
a coloração era semelhante ao do tigre de Bengala. Os machos eram muito grandes e pesavam de 169 a 240 kg. As fêmeas não eram tão grandes, pesavam de 85 a 135. Em terceiro lugar, aral gigante, extinto desde 1844. O aral gigante foi a única espécie do gênero pinguinos a sobreviver até os tempos recentes. Com cerca de 75 centímetros de altura e pesando 5 kg, o animal que não podia voar foi o maior do grupo dos alcídeos. Tinha penas brancas e pretas brilhantes. No passado, foi encontrado em um grande número nas ilhas do leste do Canadá, Groenlândia, Islândia e Noruega, mas acabou sendo caçado até a extinção. Restos encontrados na Flórida nos Estados Unidos sugerem que, pelo menos ocasionalmente, as aves se aventuravam até o sul no inverno, o que ocorreu até o século XIV, mais ou menos. Em segundo lugar, leão das cavernas, um dos maiores, extinto há 2.000 anos. O leão das cavernas é uma subespécie extinta de leão, conhecida a partir de fósseis e uma grande variedade de arte pré-histórica. Ele foi um dos maiores leões. Um macho adulto encontrado em 1985 perto de Sigsdorf, Alemanha, tinha uma altura de cerca de 1,2 metros e um comprimento de 2,1 metros sem a cauda, que é aproximadamente o mesmo tamanho de um leão muito grande. Ele pode ter sido cerca de 5 a 10% maior do que os leões modernos. Aparentemente foi extinto cerca de 10.000 anos atrás, embora haja alguns indícios que ele pode ter sido extinto até 2.000 anos atrás, nos Balcãs. Em primeiro lugar, Dodô, a ave extinta por causa do homem, extinto desde finais do século XVII. O Dodô era uma ave não voadora que habitava a ilha de Maurício. Parente dos pombos, tinha cerca de 1 metro de altura, comia frutas e fazia um ninho no chão. O Dodô foi extinto desde meados até o final do século XVII. É comumente utilizado como arquétipo de uma espécie extinta, pois a sua extinção ocorreu durante a história humana e foi diretamente atribuída à atividade humana. Galerinha, então esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se gostou, não esquece de estar deixando aquele like. Caso não for inscrito, clica no botãozinho de se inscrever para estar acompanhando o nosso canal, beleza? Na descrição desse vídeo tem meu canal.